Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje, falando com tantas pessoas importantes para o nosso agro. Eu acho que a junção de forças que está tendo aqui é de extrema importância. E eu vou falar mais um pouquinho sobre leite, principalmente. Hoje nós temos 15 projetos na cadeia animal da assistência técnica e gerencial, aqui no estado de São Paulo, com 14 de leite e um em apicultura. Então, a gente está bem focado na parte do leite também, principalmente nesse ano um pouco mais complicado. Mas explicar para vocês que mesmo na dificuldade a gente consegue bons resultados. Então, explicar um pouquinho como que o Senar trabalha em relação à assistência técnica e gerencial. É um projeto piloto que tem aqui no Senar, em São Paulo. A TIG, Assistência Técnica e Gerencial, tem há 10 anos já no Senar Nacional. E a gente está com ele há 6 meses rodando no estado de São Paulo. O que é? Eles são encontros individualizados. Isso aqui eu acho que é de grande valia para entender sobre o produtor rural. O produtor rural sair da propriedade para fazer qualquer tipo de curso é uma dificuldade. Eu acho que todo mundo aqui tem consciência disso. Então, são encontros individuais, um técnico de campo específico vai na propriedade dele uma vez por mês e faz um atendimento de 4 horas. Ele vai lá, vai identificar quais as deficiências técnicas para instruir a esse produtor e também fazer um pouco da parte gerencial da propriedade. Ele pega, obviamente, a cadeia em si como o leite, como o foco, mas ele dá uma assistência geral e financeira também sobre o todo, né? A gente vai escolher 30 produtores por técnico, então são 30 produtores para cada técnico. Então no mês ele vai rodar e vai fazer 30 visitas e todo mês, durante 24 meses, ele vai fazer essas visitas. Aqui em São Paulo a gente fez um pouquinho diferente, a gente faz em 27 meses, que a gente faz uma sensibilização junto ao sindicato, vai chamar os produtores, para eles entenderem o que é o programa. Eles entendendo sobre o programa, nós vamos visitá-lo em loco, que é a visita zero ou a consolidação que a gente chama aqui, que é para entender e puxar um pouco de informações a respeito já da propriedade dele e da produção dele. E depois das 24 visitas, aí sim, com assistência técnica e gerencial, a gente tem o final, que é a certificação. Que aí o que acontece na certificação? Nós vamos mostrar, né, dentro desses 30 produtores, dentro do sindicato ou da região, a evolução, desde o começo até o final, quais são os melhores indicadores, tudo isso para eles verem, de tempos em tempos, o que foi feito e como eles conseguem evoluir. Eu vou mostrar mais um pouco para vocês aqui, vocês vão entender um pouquinho na prática que em 6 meses a gente consegue fazer bastante coisa interessante. A gente funciona no fluxo operacional. A central lá em Brasília, coordenador e equipe técnica regional aqui, que temos o nosso gerente técnico, o Jair Kaczynski, eu como coordenador da cadeia animal e o André Oliveira como coordenador da cadeia vegetal. Nós temos o supervisor, nós estamos aqui com o Marcelo, levanta a mão aí, Marcelo. O Marcelo é o nosso supervisor aqui da cadeia animal, tem o Roberto também, que é da cadeia vegetal. Né? Temos os técnicos de campo, aí eu estou com 3 aqui. Por favor, Fábio, levanta a mão aí. Cadê o Fabiano e o Marco? O Carlos, cadê o Carlos? Ah lá, são nossos meninos aí. E aqui na região, no Vale, nós temos 3, né? Aqui em Cruzeiro, em Cachoeira e em Guaratinguetá. E nós temos uma parceria aqui com a Colacap. Cadê o Marcelo? Marcelo, muito obrigado. Nós temos o Vinícius e o João Vitor aí, que são 2 veterinários que estão fazendo participação junto com a TIG para ajudar nos índices zootécnicos, para ajudar bastante o produtor também. Então aqui a gente tem uma junção de fatores, mas ninguém faz nada sozinho, né? Esse evento está mostrando muito claro isso, que a gente não consegue fazer nada sozinho, nós não temos braço para fazer tudo sozinho, mas que se a gente se juntar e a gente tiver o mesmo objetivo, a gente vai conseguir passar por momentos difíceis, né? A equipe aqui tem o André como coordenador da cadeia vegetal e eu como coordenador da cadeia animal. Como eu falei para vocês, são 27 módulos aí, desde a sensibilização para pegar até a certificação e entrega de índices. Nós, com 12 meses também, fazemos essa entrega, a gente faz uma reunião com eles e mostra como que foi a evolução no primeiro ano do programa e depois o final como um todo, né? A gente tem uma metodologia aqui que é muito legal porque ela é individualizada e esse eu acho que é o principal ponto. O que serve para você, às vezes não vai servir para o teu vizinho que tem o mesmo tipo de produção. Então a gente faz justamente o diagnóstico individualizado, a gente faz um planejamento estratégico individualizado, a gente faz as adequações tecnológicas na propriedade, naquela produção, a gente faz a capacitação complementar. Então o que acontece? O Senar tem também a formação profissional rural.
Então, dentro de tudo que está acontecendo, se a gente vê que está precisando de alguma coisa dentro daquele grupo, nós solicitamos via o Sindicato Rural com o Senar e vemos fazer um curso específico. Pode ser um curso de inseminação artificial, pode ser um curso de nutrição, pode ser qualquer coisa que a gente identifique. Isso é importante, que o técnico de campo nos reporte e que os supervisores que estão rodando também entendam sobre isso. Então, também dentro do próprio sistema da FAESP e do Senar, tem também uma junção de fatores. Então, o ATG também é atrelado junto com a formação profissional. E depois a gente faz a avaliação sistemática e vai fazendo essas devolutivas para o produtor, para ele entender também que tudo que está sendo feito, coleta de dados, tudo que tem retorno. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente deixa bem explícito para eles, porque às vezes o produtor fica com receio de achar que a gente está indo lá para fiscalizar, para ver se ele está sonegando imposto. Tem um monte de coisa disso, a gente mostra para ele que não tem nada disso, que é justamente para ajudá-lo, né? Então, todo esse sistema ele é feito aqui a todo tempo, tá? Parece que são separados, mas a gente vai fazendo aqui um pouquinho de cada. Dependendo de cada situação, a gente segura um pouquinho mais, faz uma avaliação melhor, fazemos um planejamento. Esse planejamento, para vocês terem noção, nós estamos com 6 meses. Esse planejamento está sendo entregue agora. Está sendo feita a 5ª visita, agora em dezembro o planejamento vai ser entregue. Porque o que acontece? A gente tem que identificar tudo e dentro de tudo que a gente identificou, fazer o planejamento estratégico para cada um dos 30 produtores. Então, esses meninos que estão no campo aí estão rodando bastante, trabalhando bastante para pegar muito dado, para conseguir fazer um negócio muito bem feito. As cadeias que estão produtivas agora, que a gente está em operacionalização. Na parte animal, nós temos a apicultura com 1 dos 15 e bovinicultura de leite com 14. Cafeicultura, nós estamos com 5, fruticultura com 3 e olericultura com 5. Então, no total, nós estamos com 28. A partir do primeiro semestre de 24, avicultura, bovinicultura de corte, cultura da cana-de-açúcar, floricultura, avicultura, piscicultura e aquicultura. Aí a gente vai entrar no segundo semestre de 2024 aqui. E aí eu acho que tem um olho que vai brilhar bastante aqui de muita gente. Agroindústria de derivados de lácteos, agroindústria de derivados de vegetais, de polpas de bebidas, de produtos apícolas, o lácteos repetiu ali, está com erro, perdão, e embutidos, defumados e processamento de carnes. Então, assim, tem muita coisa para assistência técnica fazer aqui no estado de São Paulo. A gente está começando, é um projeto totalmente embrionário ainda, mas que está surtindo muita coisa já. Eu fico muito feliz de partilhar isso com vocês aqui, porque tem funcionado de uma maneira espetacular. Principalmente no leite eu posso falar, porque é um ano difícil, né? A gente sabe o que está acontecendo e, assim, mesmo dentro de toda essa dificuldade, a gente consegue fazer coisas espetaculares. O técnico de campo, normalmente, quem ele é? Ele é um médico veterinário, ele é um agrônomo, um zootecnista, um engenheiro florestal. Ele tem que ter um curso superior, tá? Para poder fazer essa assistência, porque ele tem que mostrar ao produtor que ele tem capacidade técnica para estar lá. O que acontece? Ninguém sabe tudo, mas a partir do momento que você chega numa propriedade para falar alguma coisa para um produtor, ele já está inserido no mercado. Ele já sabe algumas coisas. Se você chegar com alguém que não está capacitado, obviamente você perde credibilidade. Então, o técnico de campo é uma pessoa que vai fazer essas visitas durante 2 anos dentro da propriedade. São 2 anos que ele vai estar dentro da casa do produtor. Então, é muito complicado se ele não tiver essa empatia, não tiver qualidade técnica para tal, né? Como que você pode ser técnico de campo hoje? Tem o edital aberto no site da FAESP Senar, né? Você faz a sua inscrição lá como pessoa jurídica. Dentro disso, a gente vai ver quais são os sindicatos que se inscreveram para ter assistência técnica gerencial no ano que vem. Dentro disso, nós vamos selecionar 3 técnicos que estejam ali na região e vamos passar ao sindicato. E aí, esse crivo vai ser feito pelo sindicato. Nós vamos fazer um pré-filtro, levar ao sindicato 3 opções e dentro dos 3 eles vão escolher. Tá? O supervisor. O supervisor, no caso, aqui é o Marcelo, né? Está aqui presente. O Marcelo já foi técnico de campo na cadeia leiteira em Minas, né? Hoje ele mora em Franca, roda o estado inteiro, está andando mais que notícia ruim, né? Mas ele é um cara super profissional, super capacitado. Eu falo para ele toda vez e tenho orgulho de ter ele junto comigo aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai visitar as propriedades junto aos técnicos durante o mês e faz algumas visitas sozinho também, para entender como é que está funcionando, se o produtor está feliz ou não, porque às vezes ele fica receoso de falar alguma coisa na frente do técnico que está visitando ele. Então, assim, a supervisão aqui, ela não é uma supervisão punitiva.
era uma supervisão justamente para a gente melhorar ainda mais a qualidade. Então, a gente faz junto ao técnico, que se ele identificar alguma coisa, depois ele tem uma conversa com ele, explica o que pode ser melhorado. E também a gente faz uma visita só dele para ele entender o que está acontecendo, se o produtor está feliz, está satisfeito, quais são as dores que ele está tendo, se está tendo algum tipo de problema para a gente melhorar. Então, assim, se tiver qualquer tipo de problema, é relatado, a gente conversa e tenta melhorar o que está acontecendo. Então, eu acho que dessa forma, a gente não querendo punir ninguém, mas entendendo o que não está dando certo, a gente consegue corrigir rota. Então, dentro de tudo isso, eu acho que é muito importante o trabalho do supervisor também para pegar isso, para a gente não deixar degringolar. Porque se vai embora, depois da hora que você vai ver, você não consegue mais corrigir. Como ele está a campo, todo mês rodando, passando pelos produtores, a gente tem muita informação válida e muita correção que a gente consegue fazer. Os requisitos para supervisor também estão abertos, o edital, na mesma coisa, no site da FAESP Senar, e ele precisa pelo menos, desculpa, eu não falei, o técnico de campo precisa de pelo menos 6 meses de capacitação comprovada. O supervisor precisa de 2 anos. Então, é uma pessoa com um pouco mais de lastro, pelo menos, para poder fazer essa análise e trazer os dados para a gente. Tudo isso é feito junto a um sistema, chama CISATEG, é o sistema do ATIG, né, da Assistência Técnica Gerencial. Isso tudo que eles pegam de informações é colocado lá. Por isso que eu falei da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente tem, por obrigação, a gente vai ser processado, a gente é auditado por TCU, por tudo. Então, tudo que a gente coloca lá vai para um Big Data em Brasília, e disso, do Brasil inteiro, de cada cadeia, a gente consegue ter retorno para poder melhorar. Então, a gente tem informações do Brasil todo, como está funcionando. Dentro disso é pensado uma política, uma maneira de melhorar esse assunto. Então, é muito importante isso e os produtores hoje têm corroborado bastante. Eles entenderam sobre isso, né? Que é a importância de passar essas informações realmente e não mentir. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem com o produtor é quando você pergunta alguma coisa, ele fica receoso, porque ele fica com vergonha às vezes. Ah, não sei qual que é a média das minhas vacas, eu não sei como que funciona, eu não sei qual é o meu custo. Tem muito isso ainda. E a gente fala, tudo bem, a gente está aqui justamente para corrigir isso. Não tem problema, esse é o ponto. Se está com um problema aqui, vamos fazer isso, vamos melhorar. Então, a gente tem que identificar qual é o problema de cada um e eles estão entendendo sobre isso. Então, a empatia dos técnicos de campo e do supervisor para eles poderem pegar esses dados é muito importante. Informações relevantes, como eu estou falando. Requisitos completos, habilitação da pessoa jurídica, capacitação. Se o supervisor ou o técnico de campo não estiver fazendo um trabalho bem feito, a gente não conseguir coletar esses dados, tiver algum problema, alguma coisa, ele é descredenciado, tá? Então, a gente faz a substituição, porque o importante é o programa. Então, assim, a gente, obviamente, vai lidar com pessoas e a gente precisa ter essa empatia com os produtores, com o sindicato, com o supervisor, com o técnico, com a gente lá no escritório. Precisa ter essa coesão, então, se tiver alguma coisa discrepante, a gente tenta corrigir, se não der, vai ser descredenciado. Obviamente, se estiver burlando alguma coisa, se não estiver fazendo, sonegando informação, passando informação, se tiver o técnico de campo querendo fazer alguma venda casada dentro de alguma coisa, isso é muito importante falar que ele não pode fazer. E se isso acontecer, é descredenciado na hora, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria o que está sendo feito, então não pode ter qualquer tipo de conflito de interesse, tá? E as reuniões, após a seleção dos indicados, será passado para o sindicato, como eu falei para vocês, para eles fazerem a seleção dos técnicos de campo. A seleção dos supervisores é feita pelo Senar de São Paulo, é feita direto por lá. Mas a gente vai mandar sempre os 3 técnicos para o sindicato para ele escolher, porque às vezes tem já uma pessoa que conhece, que é de confiança, então fica mais fácil para eles. A capacitação, isso aqui é muito importante. A gente faz 150 horas EAD, com toda uma metodologia aqui do ATEG. Aí a gente vai fazer a parte gerencial 1, 2 e 3, o planejamento, que é muito importante isso aqui. E aí depois a gente vai fazer presencial, na verdade são 24 horas aqui, não são 20. Nós vamos fazer todos os treinamentos de sistema e mostrar para os técnicos de campo como é que o Senar age, né? As missões e valores, né, do Senar, como que ele tem que agir, como que ele tem que se portar, em relação ao uniforme, como que é feito, como que não. Então, assim, a gente tem uma metodologia própria que a gente também repassa isso. Então, depois que todos estão habilitados nisso aqui, isso aqui é feito pela Faculdade CNA, esse EAD aqui, todo módulo é com prova.
Então, assim, ele faz o metodológico, faz uma prova, ele passou na prova, ele vai para o 1, vai para o 2, vai para o 3, ele vai para o planejamento. Então, é tudo muito feito, muito correto e capacitando realmente o produtor, o técnico. Eu falo para o técnico de campo, se ele fizer certo, tudo isso aqui, e a campo ele agir profissionalmente bem, ele está, na verdade, ganhando para aprender. Porque além de toda a parte técnica, ele está ganhando uma parte de consultoria que às vezes eles não têm. Então, assim, o programa TG realmente funciona com uma consultoria e às vezes o profissional não tinha essa habilidade, essa habilitação. E fazendo tudo isso aqui, e ainda mais tudo que o Senar fornece, ele vai ser um consultor depois muito bom gabarito. Os materiais que a gente disponibiliza, um colete, uma camiseta de manga longa e um boné. Para o supervisor, 3 camisetas polo, que o Marcelo está usando aí, inclusive, e um boné árabe. Para o produtor, tem um caderno de campo. O que é legal em relação ao caderno de campo? Tem toda a metodologia durante os 2 anos lá. Tem um QR Code na capa, na primeira página do caderno de campo, que é quando o técnico chega, ele abre o celular dele e faz um check-in. Aí esse check-in tem horário, latitude e longitude de onde ele fez. E aí a hora que ele encerra a visita, depois das 4 horas, ele vai lá, lê o QR Code de novo e encerra a visita. O que acontece? A gente não consegue burlar. Quem quer fazer chucho, quem quer fazer coisa errada, não vai conseguir fazer. Porque a gente está lá, o caderno de campo está lá com o produtor. Então isso ajuda muito na qualificação e na certeza que vai ter realmente a visita, que o produtor está sendo assistido. E a gente também tem as placas de identificação. Como nós fizemos, podemos fazer substituição de produtor até o 3º módulo, desses 24, agora, em novembro, nós vamos disponibilizar as placas para os produtores que vão ficar mesmo. Então, essa placa de identificação vai estar na entrada da propriedade também para identificar que ele é assistido pelo ATIG. As placas estão aqui, ó, a cafeicultura, aí vai ter aqui o sindicato rural de cada município e o nome do produtor aqui. Essas placas vão ficar na entrada das propriedades. Os próximos passos que a gente vai ter em 2024, nós vamos ter 62 novos programas, tá? 32 na agricultura e 30 na pecuária. Então nós vamos arredondar em 90 programas assistidos aqui no estado de São Paulo. Os editais de credenciamento estão aqui no site da FAESP do Senar. As dúvidas, se vocês quiserem, depois eu posso deixar aqui o meu contato e o do André. Tem aqui também o e-mail da ATEG, que a gente tem acesso direto, então as dúvidas que vocês quiserem mandar, podem mandar aqui para a gente. E aqui na prática, a gente costuma brincar, quem é do leite aí, que o leite entra pela boca, né? Então a gente está mostrando aqui como que estava a terra aqui, fazendo irrigação, e depois de 45 dias como é que estava esse pastejo, tá? Então assim, são coisas pequenas? São. E é justamente esse pequeno e médio produtor que a gente está buscando, que é esse que vai fazer a grande diferença, que ele vai conseguir pular e dar um jump na produção dele. Aqui, essa vaca aqui, ó, aqui está muito apagadinho. Ela está aqui e depois de 60 dias com um projeto nutricional. A diferença da vaca aqui e ela aqui, ó, tá? Aqui, ó, é o escritório do técnico de campo. Ele leva o computador, uma impressora dele e faz o atendimento lá em loco, na propriedade. A diferença, vocês estão vendo aqui, ó, que é outro técnico de campo, está aqui a mesinha, já estão as cadeiras aqui. Isso aqui retrata muito bem o que a gente quer. A intimidade, a interação do produtor com o técnico de campo, a confiança. Já tem cadeira aqui, provavelmente nesse aqui estava pai e filho, ou estava o produtor e o retireiro lá, quem toma conta do leite e tudo, para fazer essa parte da gestão. Está ali mostrando dados ao técnicos, está mostrando a parte de inventário de recursos, a gente pega tudo, mangueiro novo, tanque, ordenhadeira, trator, tudo a gente pega de informação para ver quanto que está deixando de ganhar aí por algumas coisas que eles nem precisam na propriedade, né? Então, às vezes, o cara tem um baita de um trator lá que ele não usa, não precisa daquilo, está com um recurso parado lá que ele podia, às vezes, aportar em outra parte para ele ter uma produção melhor, né? Aqui mais um, que a gente está plantando aqui, ó, tá? E isso aqui, eu fiz questão de colocar o Wander e o Fabiano aqui, essa mãozinha aqui, acho que vocês conhecem, né? Dessa parte de sustentabilidade também, dessa parte do reflorestamento, de mata ciliar, de tudo que foi conversado muito ontem,
Não é uma coisa que eu domino, mas eu fiquei de queixo caído aqui, sabendo e vendo o que vocês estão fazendo, então é muito legal. Fiz questão de colocar isso aqui hoje na apresentação, porque é de extrema valia e está tudo interligado. Acho que algumas pessoas que eu conversei falam, não adianta a gente pensar só em uma coisa, está tudo linkado mesmo, e as coisas vão funcionar se a gente trabalhar dessa forma, né? Técnicos de campo, onde nós temos 28, 15 na animal, 13 na vegetal. Os atendimentos até ontem foram 4.061, tá? Os produtores contemplados são 946. Você fala assim, opa, mas não vai bater. O que acontece? A gente teve substituição de produtores. Dentro dessa parte de sensibilização e de entender, tiveram alguns produtores que saíram, alguns que saíram e quiseram voltar, né? Então tem tudo isso também. Então, assim, foram contemplados já 946 propriedades aí, produtores. Nós temos 2 supervisores, um de cada cadeia. Eu estava conversando com o Marcelo agora cedo, ele me passou, nós estamos com 11 mil hectares nas propriedades atendidas, viabilidade de 6 mil hectares, é isso, né, Marcelo? Área produtiva, né? Área total, 11 mil hectares e área produtiva de 6 mil hectares. E nós estamos com uma média de 12 litros por vaca, é isso? Dá para melhorar. A gente está fazendo isso justamente para melhorar, que está baixo. Aqui tem um técnico de campo, aqui é o Bruno, tá? Ele é de General Salgado, né? O sindicato é General Salgado, ele é de Auriflama, fazendo aqui um diagnóstico de gestação. E aqui a gente fala, né? O leite entra pela boca, né? É só você ofertar comida para a vaca que ela fica doida aqui, ó. Então, assim, são coisas simples que a gente fala no dia a dia, mas que são reais, né? Aqui foi o treinamento que a gente teve em Avaré, com os técnicos de campo, os coordenadores, todos. Nós vamos ter em março, de novo, um treinamento e depois nós vamos ter em agosto outro treinamento para o segundo semestre. Eu gostaria de chamar aqui o Fábio, o Fabiano, o Carlos, o João e o Vinícius. Por favor, venham aqui, que é o pessoal que está aqui. Marcelo, vem cá. E, na verdade, enquanto vocês estão vindo aqui, eu gostaria de agradecer o Wilson. Ele é um produtor que está fazendo parte da TG aqui com a gente. E há 6 meses atrás, quando eu vim aqui na sensibilização, a gente almoçou junto e ficamos batendo um papo. E o Wilson não ficava 100% do tempo na propriedade, ele trabalhava fora na cidade. E ontem a gente estava almoçando ali, batendo um papo também, e hoje ele está 100% do tempo na propriedade. São 6 meses só. São só 6 meses que a gente está fazendo assistência na propriedade dele, e ele já conseguiu fazer o que ele queria, que era ficar na propriedade dele. Então, parabéns, porque você está levando muito a sério, cara. E dá muito orgulho ver alguém que estava querendo lutar para ficar na terra, ficar como você está fazendo. Você está fazendo tudo muito certo. Então, eu queria te agradecer por dar essa oportunidade para todo mundo e agradecer a vocês pela qualidade do serviço que vocês estão prestando. Por favor, venham aqui. Esse aqui é o Marcelo, nosso supervisor. O Vinícius e o Carlos, que ficam em Cachoeira Paulista. O Vinícius é alocado pela Colacap para a gente, né, como veterinário dando assistência. O Carlos é nosso técnico de campo. O Fabiano, nosso técnico de campo aqui, em Cruzeiro. Vem para cá, por favor. O João Vitor, que é o veterinário também da Colacap aqui junto. E Fabinho, por favor, vem cá, que é o menino, é o nosso menino mais novo, é o nosso bezerrinho mais novo, que é lá de Guaratinguetá, é técnico de campo também. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Vander, muito obrigado. Em nome do Dr. Fábio Meirelles, gostaria de agradecer a vocês por tudo isso. E a gente está junto e a FAESP e o Senar estão abertos a fazer parcerias para a gente conseguir fazer o melhor, tá? Então, isso aqui é muito importante, é do pequenininho que a gente vai conseguindo capacitar para melhorar. Wilson, de verdade, cara, você para mim é o sucesso do negócio, cara. Porque é esse tipo de pessoa, de produtor que a gente quer ajudar, sabe? E você está ajudando, na verdade, porque você está se capacitando. Parabéns mesmo. Eu gostaria de agradecer a todos, é um prazer e contem comigo. O que precisar, a gente está à disposição.